Olá, sou o pastor Murilo e mais uma vez trago uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. Quem é a ovelha perdida? Muito bem, antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre as parábolas e seus conteúdos, creio que se faz necessário acrescentar mais algumas diretrizes que facilitarão nosso entendimento e compreensão. As parábolas representam a sabedoria de Deus que vem do alto. Então, antes de examiná-las, temos que abrir mão da nossa instrução pessoal, nossa expertise e nossa erudição. Isso será necessário porque Deus só poderá continuar a fazer sua obra maravilhosa entre nós se abrirmos mão da sabedoria e do nosso entendimento pessoal, conforme Isaías 29:14 e Marcos 6:2. As parábolas contêm nelas mesmas ensinamentos formidáveis e de valor sobrenatural incalculável. Mas se você não observar o contexto da parábola, a interpretação e a inter-relação das circunstâncias que a acompanham, você não terá uma compreensão plena. O público-alvo para o qual a parábola foi dirigida é um elemento importante para revelar seu objetivo. Ora para repreender, ora para ensinar ou estabelecer uma reflexão. Por isso, a parábola poderá não ter valor algum para a tua salvação se você não descobrir sua finalidade. Então, nossa primeira preocupação deverá definir o público a quem estava sendo dirigida. A quem Jesus estava dirigindo sua fala? Aos seus discípulos? À multidão? Aos escribas e fariseus? E por aí afora vai. Se não estabelecermos essa prioridade, a parábola será apenas mais uma história, a qual você atribuirá um valor que pode não refletir seu objetivo real, o de evidenciar a realidade do reino de Deus a toda criatura de todas as nações. Para iniciarmos, eu vou servir um aperitivo para estimular a tua curiosidade sobre as parábolas de Jesus. Enquanto isso, você terá de aguardar o complemento do nosso estudo, o pão da vida descido dos céus. É o que será ministrado, gota a gota, para juntos examinarmos, uma após outra, as parábolas de Jesus no Novo Testamento. O tema de hoje será a parábola da ovelha perdida. Como já falamos, só será possível compreender a parábola da ovelha perdida se analisarmos o público para quem foi dirigida. Podemos então entender, de acordo com Lucas 15, 1 e 7 e Mateus 18, 10 e 14, que um homem deixou seu rebanho a fim de encontrar uma ovelha que se perdeu. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 1 e 7 e vamos seguir com o nosso bate-papo. Diz a palavra, em Lucas 15, 1 e 4, o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Observe que chegavam-se, vinham até Jesus. Ao redor de Jesus se encontravam vários publicanos e cobradores de impostos. Eram publicanos detestados pelos judeus e que muitas vezes estavam envolvidos em corrupção, cobrando mais do que deveriam cobrar, e sofriam um grande repúdio dos religiosos e fariseus da época. Nessa parábola aparecem, a uma certa distância, publicanos e pessoas reprováveis aos olhos dos judeus e os fariseus e escribas observando Jesus. Os escribas e fariseus censuravam a atitude de Jesus de acolher e se alimentar com aquelas pessoas consideradas réprobas. Réprobo é aquele que foi banido da sociedade, o malvado, o detestado, o infame, como os publicanos. Diante da murmuração dos escribas, Jesus se volta para eles e propõe a seguinte parábola: Quem dentre vocês, escribas e fariseus, que tendo 100 ovelhas, perde uma delas, não deixa as 99 onde estão e não sai atrás da extraviada até achá-la? O que Jesus evidenciou aos escribas? E o que evidenciou aos fariseus e agora nos revela? Nos revela que os publicanos e pecadores estavam representados pela ovelha que se perdeu. Dessa maneira, quando os publicanos e pecadores, diante da mensagem de Jesus, entendiam que poderiam ser salvos e se arrependiam, eram salvos e havia alegria nos céus. Você pode ver na sua Bíblia o que Jesus declara a esse respeito em Lucas 15 e 7. Diz o seguinte: Digo-vos
que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. E essa parábola explica e se aplica à Igreja de Cristo na atualidade? Por certo que sim. A parábola se aplica ao povo de Israel, que por serem descendentes de Abraão se sentiam seguros e salvos, como ovelhas justas, em um mesmo aprisco, mas estavam completamente enganados. Nossos dias mostra que a parábola se aplica como uma luva aos pecadores, às ovelhas perdidas que consideram justo e aos religiosos que se acham salvos. Isso nos é revelado agora. Jesus Cristo foi enviado também às ovelhas perdidas de hoje, que se acham justos, e para abrir os olhos dos religiosos da atualidade, como fez com Paulo de Tarso. A parábola da ovelha perdida também revela uma repreensão aos escribas e fariseus que estavam criticando a atitude de Jesus de se assentar e comer com pessoas consideradas pelos religiosos como pecadoras. Fica claro que essa parábola se aplica aos fariseus hipócritas de ontem e, por óbvio, também aos fariseus de hoje, que ainda agem da mesma maneira. Portanto, esta parábola está dirigida também aos fariseus, pecadores e hipócritas da atualidade, ou seja, aqueles que agem ou procedem da mesma maneira dos outros para os quais, à época, Jesus se dirigiu. Jesus era criticado por andar com o que hoje chamaríamos de maus elementos, cobradores de impostos, traidores do seu povo, prostitutas, estrangeiros e pagãos. E essa crítica veio da elite religiosa da época, que quase sempre se julgava superior aos olhos de Deus, tal e qual alguns dos nossos dias. Jesus, o único santo, desceu ao nível dos pecadores para encontrá-los, e desceu a um nível tão profundo que encontrou homens endemoniados, crianças esquizofrênicas, mulheres devassas e uma multidão assolada pela miséria e pela doença. Como imitadores do Mestre, Jesus nos pede que façamos o mesmo que ele fazia, dizendo: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, como está em João 14:12. Como nosso modelo, Jesus, sem nunca haver pecado, tomou sobre si o pecado da humanidade e deu sua vida em tributo por ela, oferecendo indistintamente a todos os que criam e se arrependiam dos seus pecados o prêmio desse sacrifício, a vida eterna. Sabemos que os fariseus se mostram respeitosos na aparência, mas sua essência é traiçoeira e sagaz. Eles têm a habilidade de fingir e de enganar. Caso Jesus não tivesse evidenciado as ações maldosas deles, como a traição e desprezo pelos mandamentos de Deus, não seríamos capazes de enxergar na atualidade a essência da hipocrisia desses fariseus. Você deve conferir na sua Bíblia, em Mateus 23, 24 e 28 e 29, o que Jesus revelou e condenou nos fariseus. Assim está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. E também está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus apresentam ainda hoje uma imagem respeitosa e oram nos templos e nas esquinas das ruas propositadamente para serem vistos e exaltados. Quando jejuam, aparentam uma expressão contristada, repleta de sofrimento. Faziam e fazem caridade sem compaixão só para serem observados. Fazem questão de mostrar que são ofertantes e dizimistas e se esforçam para demonstrar nos mínimos detalhes suas ações de aparência. Porém, não obedeciam e hoje ainda não obedecem às exigências da lei de Deus, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, como está em Lucas capítulo 10, versículo 27. Conforme está escrito:
porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. 1 Pedro 2,15. Os fariseus não amam verdadeiramente, nem a Deus, nem ao próximo, e também não são justos, nem piedosos, nem fiéis. Só se manifestam para demonstrar seu conhecimento bíblico e, por isso, ainda hoje fazem a mesma coisa. Tudo que os fariseus faziam e fazem é mera encenação para iludir e diminuir e humilhar os seus semelhantes, com sua aparente erudição, para serem simplesmente exaltados. Eles andavam e andam por um caminho falso de hipocrisia e resistência a Deus. Foi essa hipocrisia e resistência a Deus que fez com que fossem amaldiçoados por Jesus. Os fariseus da atualidade conhecem muito bem a autoridade e poder das palavras de Jesus, mas não procuram a essência, a fonte das palavras e da obra de Jesus. Jesus é sabedoria que vem do alto. Os fariseus cometem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e ofendem o caráter de Deus. Além de blasfemarem, incitam e iludem o povo a resistir às ordenanças do Senhor. Portanto, quando o Senhor Jesus os condenou e amaldiçoou, ele disse: Mas ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar, como está escrito em Mateus 23:13. Ai de vós, está escrito, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós, como está em Mateus 23:15. Agora que já conhecemos o procedimento e a atitude dos fariseus da época de Jesus, podemos afirmar que a parábola da ovelha perdida se aplica inteiramente aos cristãos pecadores e fariseus da atualidade. Não se enganem nem se deixem enganar. Nossos fariseus também se apresentam como únicos e verdadeiros intérpretes e porta-vozes do conhecimento bíblico teológico. Não praticam a palavra de Deus, nem obedecem a Deus. Como seus antepassados, andam por um caminho onde declaram amar a Deus e aparentam servi-lo, mas na verdade resistem a Deus. O Senhor Jesus disse sobre isso: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo, como está em Mateus 23:37-39. Os que amam a Deus, portanto, devem conhecer e praticar a palavra e estar atentos à vontade do Senhor. Mas muitos pastores, presbíteros e diáconos não possuem os rios de água viva no interior do seu ventre, para poderem fornecer aos sedentos fiéis, como está escrito em João 7,38. Resistem à palavra e impedem os fiéis de buscarem o verdadeiro caminho. Amaldiçoam e atacam os irmãos que ministram o evangelho do reino de Deus. Os fariseus da nossa era não são diferentes dos da antiguidade, que resistem e condenaram Jesus. Andam pregando meias verdades, afirmando que todos os justificados pela fé e salvos pela graça entrarão no reino dos céus. Estão traindo Jesus, chamando de mentiroso, porque Jesus disse: entrará no reino de Deus somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, como está escrito em Mateus 2:7-21. Pastores e presbíteros mentem, condenam e blasfemam contra Deus e fazem acepção de pessoas, enquanto Jesus ensina que quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, como está em João capítulo 13, versículo 20. Como Igreja de Cristo, aprendemos por intermédio desta parábola que a igreja é formada pelas ovelhas perdidas, que o bom pastor Jesus Cristo alcançou pela pregação do Evangelho das Boas Novas e do arrependimento dos seus pecados. Aleluias! Por outro lado, aprendemos que as 99 ovelhas que ainda se encontram no deserto representam os que até agora rejeitam a salvação por Cristo. Na parábola de hoje aprendemos que cada ovelha é preciosa. Muitos poderão dizer que este homem da parábola não foi prudente ao deixar suas 99 ovelhas e ir atrás de apenas uma que estava perdida. Porém, a Bíblia mostra que cada ovelha é preciosa para o Senhor
e deve ser procurada e encontrada. Toda vida é preciosíssima aos olhos de Deus. Eis porque Jesus deu sua própria vida em substituição a de todos os que nele creem, resgatando suas ovelhas, que tal como eu e você, estavam perdidas neste mundo ardiloso, enganador e corrupto, no qual peregrinamos. Como verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que ser transparente. Como está escrito, fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como está escrito em Filipenses 2, 14 e 15. O Senhor Deus está nos dizendo que fomos gerados para vivermos com brilhantismo, como astros que brilham no céu, não como substância mineral não cristalina e transparente. Ser transparente se diz daquele que se deixa atravessar pela luz, permitindo que possamos ver seu verdadeiro eu. Ser irrepreensível e sincero é o que nos dá a chave do conhecimento do real, tal como esse verdadeiramente é em oposição à aparência dissimulada dos fariseus. Foi para que alcançássemos este estágio do conhecimento que Deus nos enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim diz a Bíblia: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. E Jesus disse: eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, nem permaneça nas trevas, como está em João 12,46. Pronto. Por hoje é só. Graça e paz. Fiquem com Deus.